A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro do profeta Isaías. Isso mesmo, hoje nós iremos dar continuidade na leitura do livro do profeta Isaías. Mas antes, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se aqui neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra de Deus. Algo que me ajuda muito também é se você compartilhar esse vídeo e também já curtir esse vídeo. Assim, não só meu vídeo será indicado para mais pessoas, porque estará sendo tido como um vídeo relevante, como também você compartilhando, eu vou alcançar aí claramente mais pessoas e a palavra de Deus irá mais longe. Você que recebeu o link desse vídeo, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Já estamos aí no vídeo 191, então já passamos da metade do nosso plano anual de leitura. Tanto aqui na descrição como aqui no card, você tem o link da playlist completa e você poderá então assistir desde o vídeo de número 1. Amém? Vamos então orar para que possamos fazer a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que nos reunimos aqui mais uma vez para ler a Tua palavra, para meditar nas Escrituras. Abra mais um dia o nosso entendimento, os nossos corações, para que venhamos a crescer na graça, no conhecimento de Ti. Que a palavra que estaremos lendo e ouvindo, ela desça ao nosso coração, permaneça guardada no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ti, para que venhamos a nos conduzir com prudência e assim fazer prosperar todo o nosso caminho. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está participando deste plano de leitura, abençoe também a casa, o lar, toda a família desta pessoa, Senhor, no nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinda. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Veja, nós já vamos continuar a ler, mas entenda que Deus está fazendo tipo uma parábola, falando justamente ali de Judá e de Jerusalém, falando do seu povo, como uma vinha, uma plantação que ele plantou, cuidou, fez tudo por ela, e ao invés de produzir uvas boas, produziu uvas mais, ou seja, ao invés de produzir bons frutos, produziu maus frutos. Assim são muitos nesta terra, para quem Deus tem buscado ajudar em tudo, espera os bons frutos em troca, não tem encontrado. E Deus vai dizer, já que a vinha não está produzindo bons frutos, vou arrancar tudo, vou deixar que vire pasto, para que seja pisado pelos animais, sejam devorados pelos animais. Afinal de contas, se não servem os frutos, que sirva pelo menos de pasto. Seja uma palavra de destruição.
uma palavra de castigo, de repreensão sobre o seu povo Judá, sobre o seu povo Israel, sobre toda a descendência de Jacó. Continue a leitura. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles folgavam, a ela descerão. Veja, aqueles que viviam ali de pompa, de festas, de bebedice, de tantas farras e tantas coisas, e não paravam para atentar para Deus nem para as suas obras, pagariam o preço, padeceriam de fome, seriam alimento para a sepultura, ou seja, morreriam. Continue a leitura. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus o Santo será santificado em justiça. Então os cordeiros se pacerão como em pastios seus, e os lagares pisados pelos gordos servirão de alimento aos forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, aqueles que invertem as coisas, que estão tornando o profano santo e o santo profano. Estamos hoje mesmo vivendo em um tempo que está quase o poste fazendo xixi no cachorro, em vez do cachorro fazer xixi no poste. Coisas que são desprezíveis, deploráveis, imundas e pecadoras estão sendo colocadas no nível do que é bom. E a retidão, a obediência, a moral, os bons costumes estão sendo desvalorizados. Estamos vivendo isso, inclusive, no nosso país e, pior ainda, até dentro das igrejas. Continue a leitura. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Parece um pouquinho com o nosso país, parece ou não parece? Justificam os ímpios por presentes. Não é um pouco do que a gente vê, infelizmente, no governo do nosso país em algumas coisas? Os grandes tribunais sendo comprados para libertar criminosos, bandidos, desde traficantes,
ex-presidentes e tantos políticos aí corruptos, ladrões, bandidos que os grandes tribunais da nossa nação têm posto em liberdade. A justiça dos homens pode até fazer dessa forma, mas a de Deus não falha. Isso mesmo, a justiça de Deus não falha. Ambos, tanto o ímpio que paga para ser solto, como aquele que solta porque foi pago, ambos pagarão o preço diante do Senhor. Isso mesmo, fogo, condenação, morte, destruição. Continue a leitura. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Veja que Deus diz então que vai trazer nações de fora, nações de longe. Ele vai fortalecer essas nações para que tragam juízo sobre o seu povo, sobre Israel, sobre Judá. Continue a leitura. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos reteçados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, com o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. No ano em que morreu o rei Urias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja, Isaías, como lemos nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, recebeu revelações de Deus. Deus falou com ele. E aqui agora no versículo 6 ele diz como foi que ele viu a Deus, como ele foi chamado por Deus. E Isaías era como um cônsul nos dias de hoje, um diplomata nos dias de hoje. E ele estava sempre ali fazendo diplomacia entre as nações. Então ele tinha lábios impuros, porque ele mentia, ele trazia enganos e vivia no meio de um povo de impuros lábios, no meio da mentira. Então quando ele vê a glória de Deus, ele teme, ele diz: eu vou ser consumido, porque olha quem eu sou um homem pecador no meio de pecadores. Continue a leitura.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Diante daquele reconhecimento e arrependimento, o anjo com a tenaz é uma espécie de pinça que se usa para pegar brasas, que o ferreiro usa para pegar o ferro também incandescente de dentro da fornalha. O anjo com a tenaz vai pegar uma brasa do altar de Deus, uma brasa viva, e vai queimar a boca do profeta Isaías. Lógico que aqui é algo espiritual e não físico. E assim vai purificar a sua iniquidade e o seu pecado. Ora, ele seria a boca de Deus. Então a primeira parte dele que será purificada será a sua boca. Continue a leitura. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu pergunto a você, hoje, quem Deus pode enviar? Quem hoje está disposto a anunciar a palavra, a pregar a palavra, a falar das coisas de Deus? Você está disposto? Você está disposta? Você tem falado de Deus para a tua família, para os teus vizinhos? Todas as vezes que Deus te dá a oportunidade de falar do nome dele, você tem aproveitado? Sempre que eu estou conversando com alguém, principalmente ali quando eu estou conversando com alguém que ainda não anda no caminho do Senhor, qualquer conversa que a pessoa puxar comigo, se eu tiver a oportunidade de falar de Cristo, da palavra de Deus, eu vou falar. Nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Deus continua buscando quem enviarei. Que sejamos dispostos a dizer: Senhor, envia-me a mim. Amém? Vamos continuar a leitura. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Veja que Deus vai dizer a situação do povo. Eles viam, ouviam, mas não entendiam, não compreendiam. E por quê? Porque não deixavam descer ao coração. É feito muita gente hoje, ouve a palavra, e ao invés de dar ouvidos à palavra para tentar compreendê-la, como a palavra normalmente vai confrontar a sua vida pecaminosa, a pessoa prefere endurecer o coração para a palavra. E qual a consequência disso? O Senhor não sara o mal que a pessoa está vivendo. A pessoa precisa se arrepender para então ser sarada, para que as áreas da sua vida venham a ser saradas. Amém? Continue a leitura. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Urias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se move as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jasub saí ao encontro de Acás, ao fim do canal
do viveiro superior ao caminho do campo do lavandeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa da dor da ira de Rezim e da Síria e dos filhos de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentá-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram desde o dia que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria, e virão e pousarão todos nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia refará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também, naquele dia, que todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros, como arco e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas se não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Amém, amados? Você viu aí que eu fiz a leitura direto aí do capítulo de número 7, não é isso? Mas deixa eu fazer um parênteses aqui para trazer para você uma breve explicação. Nesse texto que nós lemos do capítulo 7, existem questões que aconteceram dentro de alguns anos, ali naquele período, coisas que já aconteceram. Existiram coisas que falavam a respeito do Messias, que também já aconteceram. Existem algumas questões escatológicas. Algumas questões que já aconteceram,
Nós vamos ler ainda o segundo livro das Crônicas e nós vamos ver isso acontecer. Deus agindo ali, questões com a Síria, guerras. Nós vamos falar ainda ali do rei Acás, por exemplo. Então tem coisas que nós ainda vamos ver. Porém, nós vimos aqui, vou ler de novo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ou seja, isso aqui é um texto messiânico, fala do Senhor Jesus. O nome Emanuel significa Deus conosco. A gente sabe que ele foi chamado Jesus, mas esse Emanuel é um título, como nós vamos ver aqui também, amanhã, na leitura de amanhã ou depois da manhã, acho que não é amanhã, é mais na frente, nós vamos ver também no capítulo 9 de Isaías alguns títulos do Senhor Jesus, né? Então, tem a questão messiânica e tem algumas questões escatológicas. Ao longo que nós formos entrando nesses detalhes na Bíblia, eu vou trazendo algumas explicações, tá? As coisas que já aconteceram, nós vamos ler em Crônicas. Ali, o capítulo 7, versículo 14, fala de Jesus, o Emanuel, e algumas coisas são escatológicas, falam daquele dia, o grande dia do Senhor. Amém? Mas vamos ler agora o capítulo 8, vamos continuar a nossa leitura. Disse-me também o Senhor, toma um grande volume e escreve nele, em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jebequerias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maer Salal Ras Baz. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se lavarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Veja que em alguns momentos Deus diz que o rei da Síria não prevaleceria ali contra Acás, mas ele mesmo diz que levantaria o rei da Síria contra o seu povo. E aqui então entenda, o rei da Síria, a Síria era uma nação inimiga. Quando ela fosse na sua força para querer destruir o povo de Deus, Deus não permitiria. Mas Deus também usaria a Síria para trazer sobre o seu povo correção e castigo. Amém? Porque tudo só pode acontecer debaixo da permissão de Deus. Continue a leitura. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos que sois de longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, com uma forte mão, me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Por que não se devia conjurar e temer a tudo que o povo conjurava, temia e chamava de santo? Porque muitos ali adoravam a Deus, mas também adoravam a ídolos nos montes. Então Deus diz, o único
que pode ser santificado e o qual deve ser temido, é ele, o Senhor. Continue a leitura. Então, ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Você está entendendo? O povo servia a Deus, mas também iam ali atrás de adivinhos, atrás de espíritas, daqueles que invocavam os mortos, espíritos familiares, né? Como é feito hoje no espiritismo, na mesa branca e tantas outras coisas. Então, Deus vai dizer, vão consultar os mortos em favor dos vivos? Não consultaria este povo ao seu Deus? Ora, temos que consultar a Deus, que é o Deus vivo e poderoso, e não a quem já está morto, ou a qualquer espírito, ou a qualquer ídolo, ou a qualquer demônio. O próprio Deus está dizendo o porquê do castigo. Continue a leitura. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. E serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Que tristeza, hein? Triste saber que o povo de Deus passaria por tanta luta e por tanta provação. Inclusive, nós vamos chegar lá quando o povo será todo levado em cativeiro para a Babilônia. Muitos irão morrer, a grande maioria será levado em cativeiro para a Babilônia, e aqueles que ficarão em um tempo de fome, de escassez e de luta. Tudo isso que Deus está falando aqui e proferindo para Isaías e levando para o povo através dele, acontecerá. E nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa leitura bíblica. Amém? Encerramos então a nossa leitura de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de já curti-lo também. Me ajude a alcançar mais pessoas. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva ele, viva Jesus!